Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Isso. Obrigado. É o segundo evangelho depois de Mateus aí, né? Marcos capítulo 4. Eu quero ler com você só do verso 1 até o verso 9, tá bom? Por enquanto. Acharam aí? Evangelho de Marcos, capítulo 4. Vamos ler do verso 1 até o verso 9. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, e cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Ainda outra caiu à beira da terra, caiu em terra boa, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vem, Senhor Deus, abrir nossos ouvidos para entender tua palavra. Vem abrir nosso entendimento e que nós possamos, Senhor Deus, aceitar a tua palavra em nossos corações. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso anseio essa noite, em nome de Jesus. Amém. Muitas pessoas não compreendem o propósito de Deus em deixar a gente em certos lugares, em certos territórios, com certas pessoas, e às vezes a gente está em lugares tão perigosos que outras pessoas ditas normais não durariam uma semana no nosso lugar, não é verdade? As pessoas ditas normais. Porque Deus fez com que nossa história fosse direcionada por todos esses caminhos que você traçou, até chegar aqui. Quantos acidentes, quantos fracassos, quantos tropeços, quantas perdas, quantas decepções, quantas lutas enfrentamos até chegar nesse domingo para pensar sobre algumas perguntas que eu vou te fazer. A primeira: por que Deus colocou você nessa família tão louca? Por que Deus colocou você nessa família que não está tão ajustada, que precisa de ajustes? Por que Deus te deu pais sem valores cristãos, sem valores de futuro para a sua vida, que garantisse um futuro promissor para você? Por que Deus te deu exatamente este filho, esta filha? Por que Deus fez isso? Por que Deus não te deu um talento diferente para que
você desenvolvesse uma arte, uma profissão ou um outro trabalho diferente, um médico, um engenheiro, um artista? Porque você está plantado exatamente nessa comunidade onde você mora? Por que você está exatamente nesta família? Por que você está exatamente neste bairro? Por que tantos desafios? Por que tantas dificuldades? Porque Deus não coloca pessoas edificantes e promissoras que te ajudem em suas reais necessidades. Porque Deus plantou você nessa igreja, exatamente nesse local, nesse contexto, com essas pessoas, dessa comunidade aqui ao nosso redor. Por que Deus fez isso? Por que Deus coloca certas pessoas em certos locais com um propósito? Nós vamos buscar as respostas dessas perguntas nesse texto que nós lemos. E eu espero que você preste muita atenção, porque você está nesse texto. Você está descrito nesse texto. Nós precisamos primeiro entender uma coisa. O solo que não possui sais minerais é um solo infértil e ele se multiplica muito rápido. Eu estive no Senegal e lá faz fronteira com o deserto do Saara. E eu estava a um quarteirão do deserto do Saara. E eu cheguei para um rapaz que estava assim na frente assim, aí eu perguntei para ele assim: a praia não é para o outro lado? Aí ele disse assim: mas ali não é a praia. Mas essa areiazinha branca? Ele: mas não é da praia, é do deserto do Saara. Aí ele disse que no ano seguinte, aquela casa que eu estava entrando não estaria mais lá, porque cada ano o deserto avançava de 15 a 30 metros. Ele avança. O que é o deserto? Aí ele explicou para mim: é uma terra infértil, é uma terra que não se dá para colher nada, é uma terra sem sais minerais. E o deserto ele cresce, a infertilidade cresce. No texto que nós lemos, na parábola de Jesus, nós não podemos ser a semente, nós só podemos ser o solo. Por que nós não podemos ser a semente? Porque a semente é ilustrada por Jesus como sendo a palavra de Deus. Veja o verso 14. O verso 14 diz assim, vamos ler juntos? O semeador semeia o quê? A palavra. Então, o que é a semente? A semente que Jesus está ilustrando nessa parábola é a palavra de Deus. A gente, logo que lê, pensa que a gente é a semente. Mas não. A gente não pode ser a semente, porque a semente é a palavra de Deus. Quando é que a gente entra nesse texto, Ronaldo? Jesus compara as pessoas no texto aqui aos tipos de solo. Aos tipos de solo. Tem um solo que é à beira do caminho, tem outro solo que é cheio de pedras, um terreno pedregoso, tem outro solo que é todo espinhoso, e tem um outro que é chamado de boa terra. Aí a pergunta que se faz é: que tipo de solo você é, meu irmão? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: que tipo de solo você é, minha irmã? Que tipo de solo você é? As pessoas que são solo ruim, porque tem mais solo ruim nesse texto do que solo bom, não é verdade? As pessoas que são solo ruim são pessoas que recebem a palavra de Deus, que escutam a palavra de Deus. Preste atenção nisso aí, porque tem muito solo ruim dentro das igrejas. As pessoas que são solo ruim escutam a palavra de Deus, ouvem a palavra de Deus, recebem a palavra de Deus,
mas recebem de forma errada. Preste atenção no que eu vou dizer. As pessoas que são solo ruim recebem a palavra de Deus, mas recebem de forma errada. São pessoas improdutivas, não sabem o que fazer com a palavra. São pessoas frágeis em relação aos ataques do diabo. São pessoas que sua relação com Deus não tem raiz nem profundidade. São pessoas que facilmente se sufocam com as tribulações da vida, com as pressões da sociedade. Quando a família aperta, ele abre. São essas pessoas, eles ouvem, mas não duram muito tempo. A fé não aparece. A fé bíblica, a fé salvífica não aparece. Perceba que essas pessoas ilustradas aqui como um solo ruim, elas criam até folhagem. Mas tem uma coisa que elas não têm: frutos. Criam folhas, como a planta que caiu entre os espinhos, criou folhas, mas ela não conseguiu produzir frutos. Pode prestar atenção, aqui caiu à beira do caminho, aqui caiu entre as pedras e aqui caiu entre os espinhos. Nenhuma das três produziu frutos. Sempre morrem antes de gerar frutos. Olha, meu irmão, eu falo isso com muita tristeza no meu coração. A gente vê tanta gente morrendo na beira do caminho, e viveu anos na igreja, mas só as folhas, sem produzir fruto nenhum. A gente não vê fruto algum. E como é essa vida sem produzir fruto? Só aparência, né? É um pé de jaca que não produz jaca. É um pé de laranja que não dá laranja. Você fica com uma árvore dessa, improdutiva, no seu quintal? Não dá. Jesus uma vez, lá em Mateus, não desmarquei Marcos não, tá? Mateus 21, veja aí comigo. Lá em Mateus 21, versículo 19. Mateus 21, 19, olha o que diz aqui. Acharam? Diz assim, ó. Mateus 21, 19. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou. Ele estava procurando o que na figueira? Figos. O que ele encontrou? Ele encontrou? Só folhas. Tem aí na Bíblia, ó. Não encontrou nada a não ser folhas. Tem a ver com o texto que a gente está lendo? Sim. Então lhe disse, o que ele disse para a figueira? Nunca mais dê fruto. Imediatamente a árvore secou. Volte lá para Marcos. Jesus amaldiçoou a figueira que só dava folhas, mas que não produzia frutos. Fale para o seu irmão: espero que você não seja amaldiçoado. Eu quero que você seja abençoado. Amém? Porque viver de aparência, presta atenção isso aqui, irmão. Viver de aparência é uma vida de maldição. Nós não podemos viver de aparência. Está entendendo, Benjamin? Está entendendo, Mazé? Não dá para viver de aparência, parecendo que é de Deus, parecendo que vai para o céu. Não dá para viver de aparência. É uma vida maldita. Me desliga esse negócio aí. Parece que tem um morcego aí dentro, né? Jesus está mostrando que pessoas que são assim não duram muito tempo. Na hora da opressão, abrem. E nós sabemos o que é isso. Nós vivemos isso continuamente. Pessoas que na hora da pressão, como diz assim, pipoca, né?
Pipoca. Mas temos aqui, volte lá para Marcos. Não, vamos para Mateus. Mateus capítulo 13. Jesus está contando a mesma parábola lá em Mateus 13, veja aí. E aí, ele diz uma frase muito importante. Mateus 13, 23. Achou? Mateus 13, 23. E quando a semente cair em boa terra, esse é o caso daquele que o quê? Ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Olha as características agora, preste atenção nisso aqui. As características daquele que dá fruto. Primeira coisa, ele faz a mesma coisa que os outros que não deram fruto. Ele ouve. Os outros que não deram frutos também ouviram. Só que tem uma coisa diferente dessa pessoa. Ele ouve e entende. Olha, Jeová, que coisa maravilhosa. Porque é muito fácil você só ouvir e não entender nada. E as coisas de Deus se discernem, se entendem espiritualmente, e não na carne, não na razão. Preste atenção isso aqui. Então, Jesus está mostrando aqui as características daqueles que são um bom solo, uma boa terra que vai dar muito fruto. São pessoas que ouvem a palavra de Deus e discernem e entendem. Todos tiveram direito de ouvir a palavra de Deus, mas somente os que eram um bom solo conseguiram entender a palavra de Deus. Lá em Marcos capítulo 4, volte lá para Marcos. Marcos capítulo 4, no verso 20, olha o que diz. É a mesma frase, mas só que o Marcos, ele colocou uma coisa a mais. Marcos 4:20, acharam? O evangelista Marcos mostra que, além de ouvir a palavra de Deus, a pessoa passou a fazer o quê? Hein? Como é que tem aí na sua Bíblia? Marcos 4:20. Hein? Ele não só ouviu, não só entendeu, mas aceitou a palavra. Eita, Eliane, agora é sério. Tem três coisas agora, ó: ouvir, entender e aceitar. Ouvir, entender e aceitar. Quando o evangelista Marcos escreve sobre aceitar, a compreensão fez com que a pessoa passasse por uma mudança de postura em relação aos assuntos de Deus. Ela não vai mais ficar só ouvindo, entendendo e não tomando postura nenhuma. Ela ouve, entende e toma uma decisão. Ela aceita aquilo para a sua vida. Se a palavra de Deus mostrou que ele tem que ter uma atitude diferente dentro de casa, aquela pessoa vai aceitar aquela palavra e vai fazer aquela atitude que Deus quer que ela faça dentro da sua casa. Se a palavra de Deus direciona que ele tem que ser um profissional no seu trabalho diferente, aquela pessoa aceita aquela palavra e trabalha de uma forma diferente. Se aquela palavra de Deus que fala com a pessoa, fala para que ele se relacione com os amigos, com as pessoas, com o namorado, com os colegas de trabalho de uma forma diferenciada, ele aceita aquela palavra e passa a viver conforme aquela palavra, não conforme regras de uma igreja ou doutrinas de um pastor, mas conforme o que diz a palavra de Deus para a sua vida. Quantos estão entendendo? Ele passou a crer,
e passou a aceitar o que Deus tem para a sua vida, aí a vida muda. Aí há a diferença. É aí que entra a transformação de uma videira improdutiva para uma videira que dá frutos. Aqui em Marcos 4:20, o evangelista Marcos, ele mostra uma coisa muito interessante. É a quantidade de fruto que pode produzir. Veja aí na sua Bíblia. Quantos são os frutos? 30. Como é que é isso? Como é que você entende isso aí, ô Mazé? 30, 70, 60 e 100 por 1. Como é que é isso? O meu sogro agora, ele está dando de agrônomo agora, né? Está plantando um bocado de coisa lá em casa. Aí um dia eu achei na casa de uma aluna minha, uma pimenta laranjinha, chamada pimenta olho de peixe. Já ouviram falar? É boa. Eu não posso comer, mas quem comeu diz que é muito boa, né? E aí eu trouxe só umas assim, ó. Aí ontem eu passando no quintal assim, olhei assim, um monte. Uma só, mas produziu várias. É isso que Jesus está dizendo, que por um só pode dar muitos frutos. O que Jesus está dizendo para mim e para você? Por que é que Ele colocou você nessa família? Por que é que Ele colocou você nesse bairro? Por que Ele colocou você nessa igreja? Por que é que você está nessa localidade, nesse emprego, com estas pessoas? Porque o Senhor tem uma colheita para fazer nesse local. Amém? Ele tem uma colheita. E Ele só precisa de um bom solo para produzir isso. Ele precisa de um bom solo. 30, 60, até 100. Por causa de um Jeová, ele pode produzir 100 vezes mais. O que Deus faz na vida daquele que ouve, entende e aceita a palavra de Deus é algo espantoso, é algo grandioso, é uma grande colheita. Por causa de a colheita pode ser de 30, 60 e até 100, através de uma vida que ouviu, entendeu e aceitou a palavra de Deus. Por que Deus te colocou nessa vida, nessa família, nesse bairro, nessa situação financeira, nessa igreja, nessa noite, nesse lugar? Por que Deus fez isso? Porque Ele quer, através de ti, gerar essa colheita. Amém? Diga comigo, Deus quer, através de mim, gerar uma grande colheita. Amém? E diga assim, e essa colheita vai acontecer aonde eu estou. Amém? Sabe por que às vezes a gente não sai do canto, não sai do prego? Porque ainda não aconteceu a colheita. A gente está com preguiça, a gente é ativo para trabalho, é ativo para ganhar dinheiro, é ativo para festa, é ativo para rede social, mas ainda não ativou o modo colheita. Amém? Porque Deus quer usar a gente para colher vidas, para dar frutos na nossa comunidade. O lugar melhor para se tornar uma colheita é no terreno onde a sua vida está, começando dentro da sua casa. Amém? Ele quer te tornar um plantio de Deus, um plantio de Deus. No Pecém tem um deserto. Sabia que o Pecém tem um deserto? Eu não sabia que o Pecém tinha deserto, até que eu morei perto morei no Pecém, tinha um deserto.
Eu subi numa montanha lá, tinha um grande deserto, só areia morta. E tem uma coisa que barra a areia morta, a areia infértil, o solo infértil e improdutivo: terrenos bem irrigados. Pode prestar atenção, todo deserto para em um terreno bem irrigado. E hoje o que eu estou fazendo aqui com sua vida hoje, Deus mandou eu vim hoje só para fazer isso: jogar água em você, irrigar a sua vida com a palavra de Deus. Como Jesus disse, vocês já estão limpos pela água da palavra de Deus. A água da palavra de Deus vai irrigando sua vida, para que a infertilidade, a maldição de uma vida sem frutos não chegue na tua vida, porque você está cercado de pessoas infrutíferas, está cercado de pessoas que são um puro deserto, a vida delas são vazias. E como você vai barrar isso? Você sendo uma pessoa frutífera, o teu terreno estando bem irrigado, porque se o teu terreno for bem irrigado, em vez do deserto avançar contra a tua vida, é sua vida que vai avançar contra o deserto. Oh, glória a Deus, amém? Em vez do deserto vir para te sufocar, é você que vai avançar contra o deserto. Lá em Isaías, não desmarque Marcos não, em Isaías capítulo 61, isso é palavra de Deus para a tua vida. Isaías 61, versículo 3, versículo 1, de 1 a 3. Isaías 61, achou? Vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Diz assim, ó: olha como o que eu estou falando aqui para você é espiritual. Não veja como algo normal, viu, Arnaldinho? É espiritual. Olha só, vamos ler? O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar o quê? Boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. E olha só o versículo 3: e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E eles serão chamados de quê? Carvalhos de justiça, plantio do Senhor. Para quê? Para a manifestação da glória de Deus. Amém? Diga com fé: eu sou chamado de planta do Senhor, plantio do Senhor, para a manifestação da glória de Deus. Tu crê nisso que eu estou te dizendo? O Senhor te plantou nessa comunidade, nessa família, nessa igreja, para que você seja uma pessoa frutífera e dê muito fruto. O plantio do Senhor, não do homem, do Senhor. E tudo que Deus planta, dá colheita. Repete comigo: tudo que Deus planta, dá colheita. Amém? Porque Deus não planta nada para não dar colheita. Tudo que Deus planta, dá colheita. Como diz aqui, para a manifestação da glória de Deus. Desafios para quem quer ser solo fértil, solo para uma grande colheita. Primeiro, não negligencie as artimanhas do seu inimigo. Jesus diz na parábola que a primeira semente caiu à beira do caminho, não foi? E veio as aves e comeram aquela semente. Ela não tinha profundidade, a semente.
e aí vê as aves. Aí ele explicou a parábola, Jeová. Ele disse que aquelas aves eram o quê? Era o diabo, que vem e rouba a palavra. Aquele solo à beira do caminho até gostaria de viver a palavra, mas o diabo vem e rouba. E o diabo é especialista em roubar a palavra do coração das pessoas. E você já experimentou isso, eu já passei por isso. De ouvir uma palavra de Deus que tocou a minha vida no domingo, na segunda-feira, parece que fizeram um reset na minha vida. Eu não lembrava de nada. Alguém levou. E lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, veja comigo, lá no último livro, Apocalipse 20, 10, olha o que diz, no final de sua Bíblia, Apocalipse 20, 10, acharam? Diz assim, o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Olha o que diz aqui sobre o diabo. Ele enganava. A tradução original aqui é que ele estava enganando para desviar, para extraviar a pessoa do caminho. Você tem pessoas que andam com você, que só falam coisa para te tirar do caminho? Tem ou não tem? Todo mundo tem. Tem ou não tem? Só falam coisa para te tirar do caminho. E aí você dá vazão e escuta. E toda vez que você escuta, parece que você anda um passo com Deus. E aí quando você dá ouvidos a essas pessoas, você pensa que andou um para trás. Não. Você anda 10 para trás, parece que ficou quilômetros de distância, muito longe. Que essa é a sensação de quem se desvia, de quem deixa se extraviar. E olha o que diz 1 João, capítulo 5, versículo 19. 1 João, não o Evangelho de João, é 1 João, aí pertinho de Apocalipse. 1 João capítulo 5, versículo 19. Diz assim, acharam? Sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do... Então, preste atenção, você não vai estar na tua comunidade, na tua casa, na tua redondeza, no teu trabalho, na tua escola, achando que tu vai estar no céu. Você não está no céu. Amém, Jamila? Amém, Eliane? Não, você não vai estar no céu. Como diz aqui, você vai estar no território do inimigo. Então você não pode estar distraído, achando que vai ser linda a história. Vai ser uma disputa feia, não é, Nasa? Você está no território do inimigo. Não esqueça que estamos lançando boa terra no território do inimigo. Lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, Efésios capítulo 6, veja aí o que diz. Fala sobre armas que nós devemos usar. Efésios capítulo 6, armas que nós devemos usar para não perder a qualidade de bom solo, de boa colheita. Efésios capítulo 6, versículo 17 diz: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Olha, o que é que caiu na tua vida que fez dar muito fruto? A palavra de Deus. E o que é que Paulo está dizendo que você tem que usar para sair da sua boca todos os dias para as pessoas? A palavra de Deus.
Eu estava essa semana com uma criança de 9 anos, e aí estava falando de Jesus para ela. E aí ela não sabia que Jesus está vivo. Ela não sabia que se ela orasse a Deus, Jesus poderia estar presente dentro do quarto dela, falando com ela. Ela não sabia. E quando eu comecei a falar que Jesus responderia às orações dela, ela dizia, mas como é um fantasma? Eu disse, mas essa foi a sensação que todas as pessoas sentiram quando viram Jesus. Acharam que ele, depois de ressurreto, era um fantasma. Eu comecei a explicar que ele está vivo e que ele ressuscitou ao terceiro dia para dar vida e vida e abundância. Nós não podemos perder uma oportunidade de falar de Jesus para Maria, por Jeová. Aí fica aquele negócio assim, a criança não vai entender. Entende. O Jonathan tem percepção quando a palavra de Deus entra na vida dele. Ele não consegue expressar, mas quando você ministra a palavra de Deus por Jonatas, aquela criança pique-rototinha ali, a palavra de Deus atua com poder sobre a vida dele. Amém? Então nunca deixe de falar da palavra de Deus para tudo em sua vida. Por quê? Nós usamos demais a nossa boca para reclamar, para murmurar, para falar dos outros. Muda a frequência da tua vida e passa a falar a palavra de Deus. Aí tu vai ver as coisas acontecerem de forma sobrenatural. Paulo diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito, é coisa espiritual. Amém? Usa ela para tu ver. Coisas espirituais vão acontecer na tua vida quando você anunciar a palavra de Deus. É melhor anunciar a palavra de Deus do que citar palavras malditas para as pessoas que te rodeiam. Lá em 2 Timóteo, passe mais algumas folhas. 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, nós vemos no versículo 5, o Paulo falando de uma coisa que ele estava recordando sobre o Timóteo. Olha só, Timóteo ele cresceu assim como Jeová, num lar onde a avó e a mãe ensinavam a palavra de Deus para ele. Olha a importância disso que eu estou dizendo. E olha aqui no versículo 5, recordando-me, 2 Timóteo 1,5, recordando-me da sua fé não fingida. A fé do Timóteo era uma fé autêntica, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Olha só, a fé que estava na avó passou para a mãe, e da mãe passou para o neto. Vocês estão entendendo? Quer dizer, tinha alguém preparando o terreno para gerar um neto temente a Deus, com uma fé não fingida, com uma fé autêntica. Gente, presta atenção. Nós temos a ilusão, olha para cá, nós temos a ilusão de que se Deus vai mandar eu pregar a palavra, eu agir com a palavra, de forma que essa palavra é espiritual, para atingir o coração das pessoas, para abençoar minha casa, minha família, nós temos a ilusão de que tudo vai estar planado para a gente, bem bonitinho, vai estar a pista asfaltada para a gente passar, é só correr, é só botar a bicicleta na descida e ir-se embora. Não é assim. Jesus disse que quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Quem sabe o que é um arado? Um arado é um garfo que vai entrando na terra e ele vai fazendo o quê? Rasgando a terra. E ele vai tirando da terra o quê? As pedras. Tem gente que quer encontrar o terreno bem bonitinho. Vou chegar lá só plantar. Não. Um dia o meu avô, ele era um senhor assim da altura do Nazareno, né?
e os olhos claros, um moreno, mas dos olhos claros, igual da minha mãe. Ele disse assim, quando eu ia para o interior, ele dizia assim, menino da cidade, vem aqui, vamos ali plantar comigo, pega a enxada. Aí eu ficava morto de feliz de plantar. Aí eu imaginava a plantação uma coisa, sabe aquele negócio assim, sabe, tudo verdinho, sabe, aquele terreno gostoso de entrar, aquele cheiro de mato. Quando eu vi, meu avô começou a subir uma serra, aquelas serras que não tem nada, gente, só pedra, pissarra e pedra. Aí quando eu vi, o vovô abriu a cerca, aí entrou no terreno, e o terreno, sem mentira nenhuma, gente, era assim, ó. Se você ficasse em pé, você virava para trás. E aí o vovô disse assim, ó, pegue a enxada e vai puxando essas pedras grandes aí para limpar o terreno. Mas vovô, como é que vai plantar aqui? Meu filho, obedeça. Pergunte não, obedeça. O vovô era assim. E eu comecei a puxar pedra. Meu irmão, ali tinha que ser um trator. Aí quando tirei aquelas pedras grandes, só pedras grandes assim, botei tudo num canto assim, era pedra que dava para fazer um muro. Aí lá vem ele, pega agora o ciscador, agora vai puxando as pedras médias. Lá vem. Aí depois diz assim, pega a enxada agora de novo. Agora vai abrindo aqui umas valas aqui, ó, com a enxada. Meu irmão, cada enxadada era um calo. Cada enxadada era um calo que abria. Porque o terreno era pissarra seca, dura, daquele negócio. Aí eu olhei assim, eu disse, meu Deus, como é que vai plantar nisso? Eu disse, mas vovô, não dá para plantar aqui. Na minha cabeça, aquilo ali não era terreno, ali não se planta nada. Quando o vovô viu que minha mão estava toda rasgada já, mandou sentar, enfaixou minha mão. Depois de um tempo, voltamos para casa. Ele fez todo o serviço. Eu papoquei no pé da mão, bem ligeirinho. Eu sei que depois de uns dias eu voltei lá com meu avô. Estava tudo limpinho e os brotinhos tudo saindo. E eu fiquei, e por isso que eu estou te contando essa história hoje, porque às vezes a gente quer encontrar o terreno bem bonitinho, não percebe que vai ter que trabalhar para limpar. Olha o trabalho que a Lloyd e a Eunice teve com o Timóteo. Eles tiveram que tirar muitas pedras, tiveram que limpar, tiveram que ensinar, tiveram que corrigir, para o menino ter uma fé não fingida. Olha que coisa maravilhosa. Aí tem gente que olha às vezes o filho de crente, né? Então, às vezes eu vejo os pais ou os meus alunos que são pais de outros alunos, olha para o meu filho assim, o seu filho é uma bênção, mas não sabe quantas pedras a gente arranca, não sabe quantos ciscadores a gente coloca. Estão entendendo? Não se produz fruto imediato, precisa preparar o terreno. Diga comigo, é preciso preparar o terreno para produzir muito fruto. Amém? Quem concorda, diga amém. Volte lá para Mateus capítulo 21. Mateus 21. Lá no livro de Mateus capítulo 21. Estou torcendo aqui para não errar nenhuma referência.
Temos uma história interessante de um pai que tem uma lavoura e ele tem 2 filhos. Olha só, vamos ler Mateus capítulo 21, versículo 28. Achou o 28? Aí diz assim, ó, vamos ler juntos. O que acham? Havia um homem que tinha quantos filhos? 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu: não quero. Olha, o filho mais educado, né? Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou para o outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? O primeiro disse que não queria, mas viu que entristeceu o pai e acabou indo. Vocês estão entendendo? Prepare pessoas, outros trabalhadores para a colheita que Deus vai fazer na sua vida. Amém? No começo pode até não querer, mas quando vê que tem uma colheita grande, é isso que o pai estava dizendo: vamos para a vinha, é hora da colheita, não dá para adiar a colheita, não dá. Aí um filho disse todo empolgado: eu vou pai, eu vou, mas não foi. O filho que disse que não ia, acabou indo, porque sabia que era urgente e que só o pai não ia dar conta. E é isso que eu quero dizer para você: prepare os cestos, prepare outros trabalhadores para a colheita que Deus quer fazer na sua casa. Vai haver uma colheita na sua família, vai haver uma colheita na sua vizinhança, no seu bairro, aqui nessa igreja. Você precisa preparar outras pessoas para colher estas vidas. Amém? Você crê nisso? Eu creio. Não é um negócio que eu sozinho vou dar conta, porque tudo de Deus é exagerado. Pode prestar atenção. Qual é o mínimo que Jesus falou na parábola que uma terra boa vai produzir? Qual é o mínimo? 30 vezes mais. Ô glória! Tu pode dizer isso, mas é para ti? Hein, Marília, também? Pode dizer, Nazareno? Eu vou produzir 30 vezes mais do que está acontecendo hoje comigo. Amém? 30 vezes mais. Aí você diz assim, aí se você pensar assim, ó, 30 vezes mais só para mim, não, 30 vezes mais na vida de outras pessoas. Amém? 30 pessoas a mais vão experimentar o que Deus está fazendo na sua vida. O tratar de Deus na sua vida vai se estender para 30 mais pessoas. O mínimo, no mínimo. Tu crê nisso? No mínimo, diga, no mínimo 30 pessoas. Amém? Serão alcançadas pelas bênçãos de Deus, por esta palavra que o Senhor está colocando na sua vida. Creia numa colheita que gere pelo menos 30 vezes mais do que Deus está fazendo hoje na sua vida. Creia, não duvide. E eu creio que essa palavra é a água do céu para irrigar a sua vida e para que o deserto não chegue na sua casa. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Glória a Deus. Quantos recebem essa palavra hoje para a sua casa, para a sua vida, para a sua família? O Senhor tem uma colheita para a tua casa. Por isso que Ele colocou você lá. O Senhor tem uma colheita para a sua vida. Por isso que Ele colocou você lá. Oh, glória a Deus. Ore, diga: Senhor Deus, eu não quero ser uma figueira que só tem folhas. Eu quero produzir muitos frutos. Muitos frutos. Vem, Senhor Deus.
fazer com que cada pessoa que chegou aqui, Senhor Deus, seja um terreno muito fértil, em nome de Jesus de Nazaré. Que haja, Deus, mudança, Senhor Deus, mudança, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que tudo que trouxe sequidão, infertilidade, seja tirado da vida desse homem, dessa mulher, em nome de Jesus, dessa criança, em nome de Jesus. Que haja fertilidade, no mínimo 30 vezes mais, no mínimo 30 vezes mais, no mínimo 30 vezes mais Deus vai fazer na tua vida. Oh Senhor, já consigo ver a colheita do Senhor na vida dessa família. Eu consigo ver, Senhor Deus, essa palavra sendo cumprida, Deus, lá na casa da Jamila, Senhor Deus. Eu consigo ver, Deus, essa palavra sendo cumprida, Senhor Deus, na casa da Rosinha, Senhor Deus, do Nazareno. Em nome de Jesus, aqui na casa da Mazé, Senhor Deus, 30 vezes mais. Oh, nossa casa ficará pequena para conter tanta gente que vai ser abençoada. Nossos grupos pequenos vão se multiplicar muito mais, porque a ação de Deus é poderosa. Essa palavra é palavra do céu para essa igreja. Essa palavra é palavra de Deus para nossas vidas. Vamos nos agarrar com ela. Nós não vamos esquecer nem deixar o diabo roubar essa palavra, porque é uma palavra grandiosa da colheita de Deus para nossas vidas. Que haja essa colheita, que o Senhor irrigue a minha vida, a tua casa, a tua família, e que toda infertilidade bata em retirada em nome de Jesus. Que haja muitos frutos na tua casa, que teus filhos, que teus parentes sejam alcançados pela palavra, porque essa palavra é espiritual, é a espada do Espírito Santo de Deus. Vem, ó Senhor Deus, tomar de conta da nossa atitude. Nós não queremos só ouvir, nós queremos entender, Senhor Deus, e nos tomar posse dessa palavra, praticar essa palavra. Nós aceitamos essa palavra para mudar a nossa casa, a nossa vida, o nosso caráter, o nosso comportamento. Muda, Senhor Deus, por completo, em nome de Jesus. Transforma o nosso viver através da tua palavra. Sabemos que estamos em território hostil, sabemos que estamos em território do inimigo. Nos ajuda, Senhor Deus, a não cairmos nas ciladas do diabo, mas que venhamos avançar contra as portas do inferno, porque essas portas não resistirão à igreja do Senhor. Oh Deus poderoso, vem sobre a vida de cada pessoa que chegou aqui, Senhor Deus, que o Senhor escolheu essa noite para que eles entendam a tua palavra e que aceitem a tua palavra. Obrigado, Jesus, por esta noite maravilhosa na tua presença. Em nome do Senhor nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus.